Pomba as 15 orações mais poderosas da Bíblia para transformar sua vida. Desde os tempos antigos, a oração tem sido o canal mais íntimo entre o homem e o divino. Nas páginas da Bíblia, encontramos palavras que transcenderam séculos, carregadas de fé, poder e promessas que ainda hoje ecoam nos corações daqueles que buscam consolo, força ou direção. Não são apenas súplicas, são armas espirituais, bálsamos para a alma e chaves que abrem portas onde o homem não pode chegar sozinho. A primeira delas nasce do deserto, onde um homem fugitivo, esgotado pela culpa, clama a Deus em voz baixa: Senhor, já não posso mais. Tira-me esta vida, pois não sou melhor que meus antepassados. 1 Reis 19:4. Elias, o profeta de fogo, quebra-se em vulnerabilidade, e Deus responde não com repreensão, mas com pão, água e um sussurro suave. Essa oração ensina que até os mais fortes podem cair, e é justamente ali, na fraqueza, que a graça se revela. Depois, a oração que sacudiu os alicerces de uma prisão. Paulo e Silas, acorrentados e sangrando, cantavam hinos a Deus, Atos 16:25. Não eram palavras elaboradas, mas um louvor quebrantado que fez tremer as paredes e libertou não só a eles, mas também ao carcereiro e sua família. A lição: a adoração no meio da dor é uma oração que Deus nunca ignora. E quem poderia esquecer a simplicidade radical do publicano, que nem ousava levantar os olhos? Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Lucas 18:13. 5 palavras. Um coração contrito. Jesus declarou: esse homem, e não o fariseu de discursos eloquentes, voltou justificado para casa. A humildade, descobrimos, é a linguagem que mais rapidamente toca o trono de Deus. Mas há também as orações que desafiam o impossível. Como a de Jabes, um nome que significava andor, mas que ousou pedir: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. 1 Crônicas 4:10. Deus atendeu. Porque quando pedimos segundo sua vontade, ele não mede esforços para responder. E então está a oração que Jesus ensinou, não como fórmula mágica, mas como mapa do coração: Pai nosso, que estás nos céus. Mateus 6:9-13. Nela, cabem a adoração, a dependência, o perdão e a entrega. É completa. É suficiente. É para todos os dias. Não menos poderosa é a súplica de Estevão, apedrejado até a morte, que em seus últimos suspiros clama: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7:60. Um perdão que ecoou na conversão de Saulo, o mesmo que se tornaria Paulo, o apóstolo das nações. Uma oração que mudou o curso da história. E que dizer da angústia de Jesus no Getsêmani? Pai, se possível, passa de mim este cálice e, todavia, não seja como eu quero, mas como tu quiseres. Mateus 26:39. Aqui, a humanidade e a divindade se encontram em uma entrega que redimiria a humanidade. É a oração da rendição que vence. Há ainda as palavras de Ana, a estéril, que em silêncio derramava sua alma perante o Senhor. 1 Samuel 1:13. Eli a julgou ébria, mas Deus ouviu seu pranto e lhe deu Samuel, o profeta que ungiria reis. O silêncio, aprendemos, às vezes grita mais alto que as palavras. E o salmista Davi, que em meio a perseguições e traições, clamava: examinais-me, ó Deus, e conheceis o meu coração, provais-me e conheceis as minhas inquietações. Salmo 1:3-9-23. Uma oração de transparência radical, convite para que Deus sonda as profundezas onde nem nós mesmos ousamos olhar. Não podemos esquecer a intercessão de Abraão por Sodoma: destruirás o justo com o ímpio? Gênesis 18:23. Uma negociação audaciosa que revela como a justiça e a misericórdia de Deus se entrelaçam quando um homem ousa interceder. E então está a oração de Neemias, que ao ouvir sobre a desolação de Jerusalém, chorou, jejuou e orou. Neemias 1:04. Sua súplica não era apenas por reconstrução de muros, mas por restauração de um povo. Deus não só respondeu como usou para liderar a obra. Há também a confissão de Davi após seu pecado com Batseba: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51:10. Palavras que nascem da cinza do arrependimento e se tornam o hino de todo aquele que busca renovação. E a oração de Jó, que depois de perder tudo, declara: no saí do ventre de minha mãe e no voltarei, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Uma entrega que desafia a lógica humana e encontra paz no soberano propósito de Deus.
Por fim, a promessa de Jesus: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. João 14:13. Não uma licença para caprichos, mas um convite à aliança para que nossos pedidos estejam alinhados ao seu coração, e assim, sua glória se manifeste. Essas orações não são relíquias do passado. São respiradas ainda hoje por mães que choram por filhos, por doentes que buscam cura, por sonhadores que enfrentam gigantes. Elas nos lembram que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de clamar mesmo quando a resposta tarda. Porque no final, a oração não muda apenas as circunstâncias, ela nos transforma. E isso, talvez, seja seu maior poder. O vento cortava a noite como uma lâmina fria sobre os campos de trigo já colhidos, onde só restavam os talos secos, curvados pela memória do que um dia foram. Elias seguiu pela estrada de terra, os pés afundando levemente na poeira que, horas antes, ainda guardava o calor do sol. Não havia luar, apenas as estrelas, distantes e indiferentes, como se o céu também soubesse que algumas batalhas são travadas sozinhas. Ele não rezara por dias. Não por rebeldia, mas porque as palavras haviam se tornado pesadas demais, como pedras no fundo de um rio. Sua filha, Sara, jazia febril há 3 noites, o corpo pequeno consumido por uma doença que os médicos da cidade chamavam de inexorável. Sua mulher, Maria, passava os dedos pelos cabelos da menina, murmurando salmos que já não tinham força para acalmar nem ela mesma. Até quando, Senhor? Ela perguntara na última vez que suas vozes se encontraram no escuro. Elias não soube responder. Agora, ao chegar à pequena capela de madeira no alto da colina, aquela que ele mesmo ajudara a construir anos antes, quando a fé ainda parecia uma coisa simples, sentou-se no último banco, onde a luz da vela mal alcançava. O cheiro de cera queimada e madeira envelhecida o envolveu, familiar e estranho ao mesmo tempo. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não tentou formar palavras. Não pediu. Não exigiu. Apenas ficou ali, com as mãos abertas sobre os joelhos, como quem oferece não só uma súplica, mas a si mesmo. E então, no silêncio, algo se moveu. Não foi um som, nem uma voz. Foi uma lembrança. A imagem de Sara aos 5 anos, correndo pelo mesmo campo de trigo, os braços estendidos como se quisesse abraçar o céu. Pai, olha, gritara ela, rindo, enquanto as espigas dançavam ao seu redor. Deus está brincando comigo. Elias sorrira na época, achando graça da inocência da criança. Agora, porém, aquela memória doía como uma ferida aberta. Por que me fazes lembrar justamente disso? Pensou, e o desespero subiu pela garganta como bile. Mas a pergunta não encontrou eco. Em vez disso, veio outra imagem, desta vez, não de Sara, mas de um homem ajoelhado em um jardim, suando sangue enquanto pedia que um cálice fosse afastado. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Elias conhecia aquelas palavras. As repetira 1000 vezes. Mas só agora entendia o peso delas, não era uma resignação vazia, mas um grito de confiança arrebatada, como quem salta no abismo sabendo que há braços para segurar. Ele abriu os olhos. A vela tremeluzia, prestes a se apagar. Do lado de fora, o vento uivava, mas dentro da capela, o ar estava parado, como se o tempo tivesse suspendido seu fôlego. Elias se levantou. Não havia mais dúvidas, nem raiva, nem sequer a esperança ansiosa de um milagre. Havia apenas uma certeza quieta, como a terra depois da chuva, que, fosse qual fosse o desfecho, ele não estaria sozinho no caminho de volta para casa. Quando chegou, Maria estava sentada à cabeceira da cama, os olhos inchados de chorar. Sara respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo em ritmo desigual. Elias ajoelhou-se ao lado da mulher e tomou a mão pequena da filha entre as suas. Não falou. Não precisava. Maria olhou para ele e, nos seus olhos, ele viu o mesmo espelho partido, a dor, a entrega, e algo mais, uma luz tênue, como a primeira claridade antes da aurora. E então, sem aviso, Sara abriu os olhos. Não foi um despertar repentino, nem um sinal de melhora imediata. Seus lábios estavam ressecados, a pele pálida como cera. Mas quando seus olhos, aqueles olhos que Elias conhecia melhor do que os seus próprios, encontraram os do pai, algo passou entre eles. Não uma cura, não ainda. Mas um reconhecimento. Uma promessa. Pai, sussurrou ela, e sua voz era tão frágil que quase se perdeu no ar. Eu sonhei que estava correndo no trigo de novo.
Elias segurou o choro. Abaixou a cabeça e beijou a testa da filha, sentindo o calor da febre, mas também algo mais. Algo que não era da terra. Eu sei, minha filha, respondeu, e sua voz não tremeu. Eu sei. A sala do hospital parecia suspensa no tempo, como se o mundo lá fora tivesse parado de girar. A luz do final da tarde filtrava-se pelas persianas, desenhando listras douradas sobre o chão frio e sobre o rosto de Sara, que agora repousava com os olhos semicerrados, como se o esforço de mantê-los abertos fosse demais. Elias permaneceu ao seu lado, os dedos entrelaçados aos dela, observando cada respiração como se fosse um milagre frágil, prestes a se desmanchar. Ela não falou mais. Não precisava. As palavras que haviam trocado eram suficientes, carregadas de tudo o que não podia ser dito: o medo, a esperança, a memória daqueles dias em que Sara corria pelos campos de trigo, os cabelos soltos ao vento, o riso ecoando como um canto de pássaro. Elias lembrava-se de como ela parava de repente, virando-se para ele com os olhos brilhantes, as bochechas coradas pelo sol, e dizia: Pai, olha como o mundo é grande. E ele olhava, não para o horizonte, mas para ela, porque para Elias, o mundo sempre havia sido o tamanho dos sonhos da filha. Agora, aquele mundo parecia ter encolhido até caber naquela cama estreita, entre as paredes brancas, o cheiro de antisséptico e o zumbido constante das máquinas. Mas havia algo diferente no ar. Uma quietude que não era desespero, uma expectativa que não ousava se nomear. Foram os passos no corredor que o fizeram levantar os olhos. A porta se abriu devagar, e Adra Lúcia entrou, com seu jaleco impecável e o cabelo preso em um coque apertado. Seu rosto, porém, não trazia a expressão grave de costume. Havia ali uma hesitação, quase um receio de quebrar o silêncio que envolvia o quarto. Elias chamou ela, baixinho. Ele não se virou de imediato. Primeiro, apertou a mão de Sara uma última vez, como se pedisse permissão para se afastar. Só então se levantou, passando os dedos pelo rosto cansado. O que foi? A médica olhou para Sara, depois para as telas que piscavam ao lado da cama. Seus dedos brincaram com a caneta no bolso do jaleco. Os exames, começou, e parou. Respirou fundo. Há algo que não conseguimos explicar. Os níveis de tudo que estávamos monitorando, mudaram. Não é uma remissão, não ainda. Mas é como se algo tivesse desbloqueado. Elias não perguntou o que aquilo significava. Não precisava. Ele já sabia. Sentirá naquele beijo na testa da filha, naquela voz quebradiça que sussurrara sobre o trigo. Havia algo além da medicina, além da lógica. Algo que vinha de um lugar onde as leis da terra não tinham poder. Ela vai ficar bem, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma certeza. Adra Lúcia não respondeu com palavras. Apenas assentiu, porque algumas coisas não podiam ser ditas, só sentidas. E naquele quarto, entre o cheiro de doença e a luz morna do entardecer, havia uma verdade que nem a ciência nem a dúvida podiam tocar. Sara moveu os dedos, levemente, como se buscasse algo no ar. Elias voltou a sentar-se ao seu lado, pegando sua mão novamente. Ela não abriu os olhos, mas um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Eu sei, minha filha, repetiu ele, tão baixo que só ela poderia ouvir. Eu sei. O sol descia atrás das colinas, pintando o céu de tons de ferrugem e ouro, enquanto o vento leve fazia dançar as folhas secas contra a janela do quarto. Sara respirava agora com mais calma, como se o peso que a oprimia tivesse se dissolvido naquelas palavras murmuradas. Elias não soltou sua mão, nem mesmo quando a enfermeira entrou para verificar os sinais vitais, movendo-se em silêncio, como se também sentisse que aquele momento pertencia a algo maior. Doutora Lúcia permaneceu junto à porta, observando. Havia visto muitos milagres em sua carreira, alguns explicáveis, outros não. Mas nunca tinha presenciado algo assim, uma menina à beira da morte, cujos sinais se estabilizavam sem motivo aparente, enquanto um homem que cheirava a terra e a chuva antiga sussurrava promessas ao seu ouvido. Ela pensou nas análises, nos exames, nas horas de estudo que não conseguiam dar conta daquilo. E, pela primeira vez em anos, permitiu-se acreditar que talvez não fosse preciso entender tudo para aceitar. O senhor acha que ela vai acordar? A enfermeira perguntou, baixinho, enquanto ajustava o soro. Elias não tirou os olhos de Sara. Ela já está acordando, respondeu,
como se falasse de algo tão natural quanto o nascer do sol. E era a verdade. Os dedos de Sara se fecharam fracamente em torno dos dele, não mais como um reflexo, mas como um gesto. Os cílios tremeram, e por baixo das pálpebras finas, os olhos se moveram, como se buscassem a luz. Então, devagar, como quem emerge de um sonho profundo, ela abriu os olhos. Não foram para o teto branco do hospital que seu olhar se voltou, nem para as máquinas que bipavam ao seu redor. Foram para Elias. E no instante em que seus olhos se encontraram, algo passou entre eles, algo que não era apenas alívio ou amor, mas um reconhecimento antigo, como se tivessem se prometido isso muito antes de nascerem. Pai, ela disse, e a palavra foi um fio de prata no ar, tão pura que Lúcia sentiu os olhos ardendo. Elias sorriu, e pela primeira vez desde que chegará àquele lugar, as rugas profundas de seu rosto se suavizaram. Estou aqui, respondeu. Sara respirou fundo, como se testasse os limites do próprio corpo. Então, com um esforço que parecia vir de muito além de seus frágeis músculos, ela levantou a mão livre e tocou o rosto do pai. Os dedos, ainda trêmulos, deslizaram sobre a barba grisalha, como se quisesse se certificar de que ele era real. Você veio, murmurou. Sempre virei, ele disse, simples assim. Doutora Lúcia recuou um passo, sentindo que estava testemunhando algo sagrado. A enfermeira, sem uma palavra, saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Ficaram só os três ou talvez mais, porque o ar parecia carregado de presenças invisíveis, como se as paredes do hospital tivessem se tornado porosas, deixando entrar o vento, os campos de trigo, o cheiro de terra molhada depois da tempestade. Sara fechou os olhos novamente, não por cansaço, mas como quem guarda um tesouro. Eu sonhei com a avó, disse, depois de um longo silêncio. Ela estava no meio do milharal, com as mãos cheias de espigas. Falou que você ia me encontrar. Elias não se surpreendeu. Apenas acenou, como se já soubesse. Ela sempre soube das coisas, comentou, e sua voz tinha um tom de reverência. Você acha que ela está aqui? Sara perguntou, tão baixa que mal se ouviu. Elias não respondeu com palavras. Em vez disso, inclinou-se e beijou a testa da filha, demoradamente, como se selasse uma promessa. Quando se afastou, seus olhos brilhavam. Ela nunca sai de perto da gente, disse. E era o suficiente. Porque, naquele quarto, entre o cheiro de antisséptico e o último suspiro do dia, a linha entre o aqui e o além havia se tornado tão fina quanto a membrana de uma asa de borboleta. E por um momento, talvez apenas um momento, todos eles estavam do mesmo lado. O vento do final da tarde entrava pela janela entreaberta, trazendo consigo o perfume doce e úmido da terra arada. Sara fechou os olhos e sentiu o peso das espigas em suas mãos, ainda quentes do sol que as dourara. Elas não estavam maduras o bastante para a colheita, mas a mãe as escolhera assim mesmo, como se quisesse dizer algo que as palavras não davam conta. Elias se aproximou da cama, onde a mulher jazia imóvel, os lençóis brancos contrastando com o tom terroso de suas mãos. Os dedos dela, entrelaçados sobre o peito, ainda guardavam resquícios de terra sob as unhas. Ele não precisou tocar para saber que o corpo já não estava ali, pelo menos, não da maneira que os vivos entendiam. Mas o quarto não estava vazio. Sara depositou as espigas ao lado do travesseiro, uma a uma, como se fossem velas em um altar. A luz do crepúsculo as iluminava por baixo, projetando sombras alongadas na parede, que pareciam dançar em ritmo lento, como se carregadas por uma brisa invisível. Ela está no milho, murmurou Elias, mais para si mesmo do que para a filha. Sempre esteve. Sara lembrou-se da última vez em que vira a mãe no meio das fileiras altas, o vestido esvoaçando entre os caules verdes, os braços estendidos como se abençoasse a terra. Você vai me encontrar, dissera, e na época Sara achou que fosse apenas uma daquelas frases que as mães dizem para acalmar os filhos. Agora, entendia. Do lado de fora, o milharal sussurrava, as folhas se esfregando umas nas outras em um coro suave. Não era o vento. Era algo mais antigo, mais paciente. Elias abriu a janela completamente, e o som entrou como uma maré, preenchendo os espaços vazios, envolvendo-os. A gente não precisa ir até ela, disse ele, passando a mão pelo cabelo da filha, ainda úmido das lágrimas que não caíram. Ela vem. E então Sara viu. Entre os caules, uma figura se movia, não como quem caminha, mas como quem é carregado pela própria terra.
O vestido, do mesmo tecido grosso que a mãe costurava nos invernos, esvoaçava sem vento. Os cabelos, soltos, pareciam fios de prata tecidos entre as espigas. Quando a figura se aproximou da janela, não havia rosto, apenas uma luz dourada, suave, como a que filtra através das folhas ao meio-dia. Elias ajoelhou-se. Não por medo, não por reverência, mas porque era o único jeito de ficar mais perto do chão, de onde ela vinha. Sara sentiu a mão da mãe ou o que restava dela roçar seu rosto, fresca como a primeira chuva de primavera. Vocês plantaram, disse a voz, que não era uma voz, mas o som do milho crescendo, das raízes se entrelaçando na escuridão, das sementes se abrindo. Agora é hora de colher. Elias sorriu. Sabia que não se tratava das espigas. Do lado de fora, o milharal começou a balançar em ondas concêntricas, como se algo imenso respirasse debaixo da terra. As sombras na parede se alongaram, ganhando formas, mãos estendidas, rostos sem feições, corpos que não eram corpos, mas memória deles. Sara sentiu o chão tremer levemente, não como um abalo, mas como um coração batendo. Ela não é só dela, sussurrou Elias. É de todos que a terra guardou. A figura na janela estendeu os braços, e o milharal respondeu, curvando-se em sua direção, como trigais diante do vento. As espigas na cama começaram a brilhar, uma luz fraca no início, depois mais intensa, até que o quarto todo se encheu daquele clarão dourado, quente, familiar. Quando a luz se apagou, a cama estava vazia. Não havia mais lençóis amassados, nem cheiro de antisséptico. Só terra. Terra fresca, como se tivessem cavado ali mesmo, no assoalho de madeira. Elias pegou um punhado e deixou escorrer entre os dedos. A gente sempre volta, disse. Sara olhou para as mãos. A terra também estava nelas. E nas unhas. E, quando tocou o próprio rosto, sentiu grãos finos, como pó, grudados na pele. Lá fora, o milharal estava mais alto. Mais denso. As espigas, antes verdes, agora estavam douradas, pesadas, prontas. Elias tomou a mão da filha. Vamos colher.